Irmãos, hoje eu queria falar com você a respeito de nós nos aprofundarmos nas coisas de Deus, nas coisas do Espírito. Eu tenho ministrado esses dias aqui algumas mensagens, sempre começando de 2 pontos da Bíblia, ou de Lucas capítulo 5, ou de João 21. Hoje nós vamos para Lucas 5. Ainda é aquela passagem da pesca maravilhosa, mas aqui hoje com uma nova revelação, um novo entendimento que eu creio o Senhor vai nos dar. Lucas capítulo 5. Quantos encontraram, digam glórias a Deus. Você que tem dificuldade com a Bíblia, irmão, vai acompanhando aqui pelos monitores, que eles vão colocar as passagens para você, tá bom? Lucas capítulo 5, no versículo 1, a Bíblia diz: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Verso 2. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Aí o verso 3 diz: E entrando num dos barcos, que era o de Simão. Para quê? Olha para mim. Ainda não é a nossa mensagem principal. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Não foi à toa que Jesus entrou naquele barco. Cafarnaum, meus irmãos, era uma cidade muito movimentada. No tempo em que a Bíblia foi escrita, no tempo em que Jesus esteve entre nós, Cafarnaum era, daquela região litorânea, a cidade principal, a maior. Tem algumas pessoas que elas leem esse texto aqui na Bíblia e elas imaginam Jesus andando numa praia deserta. Algumas pessoas seguindo ele, e de repente Jesus vê um barquinho, 2 barquinhos, e Jesus entra. Não, irmão, a cena não é essa. A cena é uma cena de, como é que eu vou te dizer? Como se fosse uma espécie de uma feira. Imagina, barcos indo para o mar, barcos voltando. Uma vez eu vi um estudioso da Bíblia, por favor, eu não sei se ele estava certo, eu vou falar uma coisa que eu ouvi de alguém, não sei se era assim, se era mais ou se era menos. Mas eu vi um homem dizer uma vez que deveriam ter 1.000 ou quase 2.000 barcos naquela praia. Era pescadores indo para o mar, pescadores voltando. Imagine muita gente indo comprar peixe ali já na beira da praia, amém? Para vender na feira, para levar para casa. Quanto que está isso aí? Eu arremato tudo que você pescou hoje, eu vendo por tanto. Então era muita gente falando, muita gente gritando, gente indo trabalhar, gente voltando do trabalho. Quem está entendendo, diga amém. E no meio de todo aquele alvoroço, haviam alguns homens que Jesus observou, que Jesus viu, que estavam fazendo o quê? Lavando as redes. Daí o porquê Jesus entrou naquele barco. Uma vez eu estava lendo esse texto da Bíblia na linguagem original. A Bíblia originalmente foi escrita no hebraico, no aramaico e no grego. O Novo Testamento foi escrito na língua grega. No tempo de Jesus, era como se fosse o inglês hoje, era uma língua universal. Ela era falada em todos os lugares. E esse texto, na língua grega, a palavra que diz lavando as redes, eu peguei na concordância do Strong, que é a mesma que o missionário usa para falar lá da determinação. E a palavra lavar, no texto original, é a palavra grega catársiso. Catársiso. Não sei se é exatamente assim que se pronuncia, mas a palavra se escreve assim, catársiso. Olha para o irmão e fala, catársiso. Fala para ele, você está falando grego. É isso mesmo, é grego. O que significa catársiso? É o que está escrito aqui, lavar. Só que catársiso também pode significar consertar. E entre os sinônimos ali da tradução, teve um que eu gostei muito, melhorar. Então aqueles homens estavam limpando as redes, sim, mas talvez também estivessem remendando, consertando. Quem está entendendo, diga amém. Estavam deixando a rede melhor. Irmão, Deus sabe, Jesus olha para mim, Ele olha para você, e Ele sabe quem são as pessoas que querem melhorar. Quem são as pessoas que querem se livrar da sujeira do mundo e querem ter uma vida limpa. Talvez você está na igreja hoje
Irmão, e cada vez que você vem para o culto, você chora, porque você tem consciência do pecado, você tem consciência de coisas erradas que você tem feito, mas cada vez que você vem para a igreja, você fala: Deus, eu quero melhorar. Deus, eu quero me limpar, eu não quero ser desse jeito que eu tenho sido, eu não quero continuar falando as coisas que eu falo, indo para lugares que eu vou. Senhor, me ajuda. Irmão, Deus está vendo isso. Deus está vendo o seu desejo de limpar as redes, de consertar as redes, ou seja, de limpar a sua vida, de consertar a sua vida. O que vai acontecer comigo, pastor? Jesus vai entrar no seu barco, irmão. E quando ele entra na vida de uma pessoa, ele fala tudo que a pessoa precisa ouvir. E aí, irmãozinho e irmãzinha, aquilo que está faltando vai chegar. O bonito foi, Jesus entrou naquele barco, pediu que afastasse um pouco da terra. Vamos continuar a leitura. Capítulo 5, verso 3. Entrando num dos barcos que era o de Simão, pediu que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. 4. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Eu vou ler com você o versículo 3 e o versículo 4 na versão da Bíblia, na Nova Versão Internacional. A Bíblia é uma só, amém? Nós temos versões diferentes, não é que são textos diferentes, são apenas linguagens diferentes. Algumas Bíblias têm uma linguagem um pouco mais antiga, outras têm uma linguagem mais nova. Tem versões da Bíblia que, se você der para uma criancinha que está aprendendo a ler, ela vai ler sem dificuldade. O texto da Bíblia, na Nova Versão Internacional, o 3 diz assim, ó, põe para mim, por favor, o 3. Diz assim: entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, pediu que o afastasse um pouco da praia. Na nossa tradução diz afastar um pouco da terra. Tem pessoas que elas precisam começar a se desligar um pouco desse mundo e começar a ir mais para perto de Deus. Mas vamos continuar. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Agora olha o 4. O 4 é a parte mais forte. E tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais profundas. A nossa tradução Revista e Corrigida, volta na Revista e Corrigida. A Revista e Corrigida diz: mar alto. Põe lá para mim, ó. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar. O que é o mar alto? Volta para a Nova Versão Internacional, por favor. Volta para a NVI, por favor. E tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais profundas. O mar alto é o lugar onde as águas são mais profundas. Aqui eu quero falar com você. Tem coisas que Deus só pode fazer na sua vida se você for para as águas mais profundas. Jesus, irmão, tinha poder de mandar os peixes virem nadando até a beira da praia e subirem na areia e pular no barco de Pedro. Ele tinha poder? Ele tinha. Mas ele não fez. Ele queria que Pedro saísse das águas rasas e fosse para as águas profundas. Pastor, Deus não tem poder de me abençoar do jeito que eu sou? Poder Ele tem. Mas você tem que entender que tem coisas que você só vai receber de Deus se você sair das águas rasas e for para as águas profundas. Como assim? Se você for para uma comunhão mais profunda com Deus. Se você se aprofundar nas coisas do Senhor. Eu queria que você deixasse marcado o texto de Lucas 5. Talvez eu volte daqui a pouco, talvez não. Mas deixa marcado. E vamos para o livro do profeta Ezequiel, no capítulo 37, por favor. Ezequiel, capítulo 37. Louvado seja o nosso Deus. Ezequiel 37. Eu vou fazer, irmão, a mesma coisa que eu fiz aqui. Eu vou ler na Bíblia, na edição Revista e Corrigida. E depois nós vamos, hoje eu não estou usando a tradução da linguagem de hoje. Hoje eu estou usando a Nova Versão Internacional. Eu gosto de pegar a Bíblia e ler ela em versões diferentes.
Por quê? Porque às vezes uma palavra está mais clara num texto do que na outra, eu tenho um entendimento, eu tenho uma revelação. Então, Ezequiel capítulo 47. Quantos acharam? Digam amém. Primeiro na edição revista e corrigida. Ezequiel 47. A palavra de Deus fala, eu vou ler a partir do versículo 1, tá bom? Depois disso, me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas de debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de baixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. Agora olha o versículo 2. A nossa mensagem começa mesmo no 2. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte, me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente, e eis que corriam umas águas desde a banda direita. Ezequiel aqui, ele está descrevendo uma revelação que ele teve. Ele diz que havia alguém andando com ele, no meu entendimento era um anjo de Deus que estava ali com ele. O anjo fez com que ele passasse pela porta, e quando ele passou pela porta do lugar onde ele estava, ele entrou por um caminho, e ele viu que por aquele caminho começavam a brotar águas. E conforme ele foi andando, ele viu que havia ali um rio. Nós vamos chegar no versículo 3. O que eu queria só começar a falar para você. A nossa caminhada com Deus, ela se inicia quando nós passamos pela porta. Jesus disse lá em João capítulo 10, eu sou a porta. Quem entrar por mim salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagens. Nós estávamos no mundo, no pecado, longe de Deus. O Espírito Santo nos atraiu, então nós passamos pela porta e entramos no caminho que é Jesus, o caminho da palavra, o caminho da salvação. Diga glória a Deus. E aí, irmão, conforme, olha para o pastor, conforme nós vamos caminhando, nós vamos começar a encontrar as coisas de Deus, as coisas espirituais. Olha o versículo 3, eu ainda vou ler na Bíblia, na edição revista e corrigida. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos, e mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos, mediu mais 1000, me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. 5, e mediu mais 1000, e era um ribeiro, que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas. Águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. Eu vou ler com você esse mesmo texto a partir do versículo 3 agora. Agora você não olha para a sua Bíblia, a não ser que a sua versão seja igual a que eu vou usar aqui. Eu vou ler o mesmo texto na Nova Versão Internacional. Diz assim, o 47:3. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão. E enquanto mediu 500 metros, levou-me pela água que batia no tornozelo. Versículo 4. Ele mediu mais 500 e levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais 500, levou-me pela água que chegava ao joelho. Aí o versículo 5 diz, mediu mais 500, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado, e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Irmão, o que essas palavras significam no sentido literal delas, eu sinceramente não sei. Mas elas me fazem pensar no que algumas pessoas têm experimentado. Tem muita gente, irmão,
que ela está diante do rio de Deus, das coisas do Senhor, de tudo que Deus pode fazer, de todas as bênçãos que Deus pode dar, da salvação, com certeza, mas também daquele poder, irmão, daquela capacidade de ser usado por Deus, de ser uma bênção. Diga amém. Mas tem pessoas que elas não avançam muito. Na nossa Bíblia fala que eles andaram pelas águas, eles foram andando, imagina eles entrando dentro do rio, e eles andaram 1000 côvados. Cada côvado aqui, pelo que eu entendo, tem mais ou menos 50 centímetros. Então, dava 500 metros. Eles tiveram que andar 500 metros. Me perdoa, tá, se eu falar bobeira. 500 metros é meio quilômetro? É isso? 1 quilômetro é 1000 metros? É isso? Então, só para eu não falar besteira aqui, que senão eu falo, depois vocês ficam, o pastor confundiu. Então, eles andaram meio quilômetro. É uma caminhadinha. E eles foram andando, e por meio quilômetro, as águas elas foram subindo, subindo. Quando eu falo subindo, eles na verdade estavam se aprofundando. Mas até 500 metros as águas davam apenas nos tornozelos. Ou seja, eles tiveram que andar 500 metros para as águas cobrirem os pés. E o que eles fizeram? Continuaram avançando. Conforme eles iam avançando, as águas foram subindo até chegar nos joelhos, mas tiveram que andar mais meio quilômetro, 500 metros. Depois eles avançaram um pouco mais e chegaram, a minha Bíblia na edição revista e corrigida fala que as águas davam nos lombos. A NVI diz que dava na cintura, é a mesma coisa. E depois, conforme eles foram avançando, chegou um ponto aonde, se o profeta quisesse continuar, ele teria que se deixar levar pelas águas. Eram águas tão profundas que não dava mais para caminhar. Teriam que ser atravessadas a nado. Ou seja, ele estaria completamente mergulhado naquelas águas. O que eu queria falar para você é que tem pessoas que elas avançaram muito pouco na vida com Deus. Tem gente que mal está molhando os pés na água de Deus. Pastor, mas e se eu molhar os pés nas águas de Deus? Já não vai ser bom? Vai. Irmão, olha para o pastor, até no nível mais raso da nossa vida com Deus, tem bênção para nós. Tem. Mas não é tudo que Deus quer te dar. Deus quer te dar mais. Eu gosto de explicar o seguinte, irmão. Tem peixe que, se você quiser pescar, você pesca até no aquário. Na beira do barranquinho ali, irmão, quem aqui já pescou sentado ali na beira do barranco? Quem já fez isso? Aquela varinha, você pega uma minhoquinha, é assim ou não é? Você bota no anzol, você joga ali e vem o lambari. Quem já pescou lambari aqui? Oi? Bagre já é maior, não é? Né? Eu lembro que uma vez, irmão, eu era criança, eu fui pescar com meu pai. A primeira vez que eu pesquei, o primeiro peixe que eu pesquei, na hora que eu puxei e veio, eu falei: pai, que peixe que é esse? Ele falou para mim: é um carazinho. Quem sabe o que é um carazinho? Eu já não lembro mal como é que ele é. Eu acho que ele é cheio de... Ele não é bom para comer não, irmã? É gostoso? Eu não lembro mais. É mesmo? Mas o que eu peguei era pequenininho. Era um carazinho. Olha para o pastor. Se você quiser pescar um carazinho, tem outro nome, carazinho? Alguém sabe de outro nome dele? Tá bom, vocês já entenderam. Se você quiser pescar um carazinho, se você quiser pescar um lambari, você pode pegar uma varinha pequenininha. Você pode pegar uma minhoca, botar no anzol e pescar na beira do barranco ali, que você consegue. Eu era uma criança de 8 anos e pesquei. Agora, meu irmão, se você quiser pescar um monstro, se você quiser pegar um bicho daqueles grandes, não adianta você ir para a beira do barranco e levar um anzol. Lá no livro de Jó tem uma passagem, você me perdoa que eu não lembro aonde é, se alguém encontrar, mas Deus fala assim para Jó: será que você pode pescar o Leviatã usando o anzol? O Leviatã, ele é um monstro marinho. Não sei que bicho era esse. Se era um peixe muito grande,
Tem algumas Bíblias que falam crocodilo. Não sei se era um crocodilo, mas era um monstro do mar. Deus fala para Jó, se eles encontrarem, coloca ali para mim. É perto do 40, é Jó 38, 39, 40, uma coisa assim. Mas Deus fala para Jó, se você quiser pescar um monstro, você não vai poder usar um anzol. Você vai ter que usar algo maior. Eu garanto que você vai ter que ir para águas mais profundas. Eu estou olhando aqui, olha lá, ó. Jó 41, falei que era perto do 40. Poderás pescar com o anzol o Leviatã? Ou ligarás a sua língua com a corda? Em outras palavras, se eu quero pegar um peixe grande, a minha arma tem que ser grande. Amém? É o que está escrito ali. Só que o que eu queria que você entendesse é o seguinte: eu não pesco, irmão. Eu não pesco um peixe desse com um anzol na beira do barranco. Vocês sabiam que tem gente que pesca tubarão? Vocês já viram isso? Irmão, aqueles bichos gigantes, 3 metros. Tem gente que vai para o mar e pesca, mas eles têm que ir para alto mar. Deus quer, meu irmão, fazer com que você pesque um peixe muito grande. Ele quer te dar uma bênção muito grande. Quem crê, diga amém. Mas eu vou falar para você, irmão, não vai adiantar você querer coisas grandes se até hoje você só molhou os pés na água de Deus. Tem gente que faz isso. Ela vai para a praia e ela vê aquela imensidão. É lindo, não é, irmão? O mar. Não é bonito? Vocês não gostam não, irmãos? Ah, pastor, é pecado ir para a praia. Não é pecado não. Olha para o irmão e fala, não é pecado não. Vocês acham que é pecado ir para a praia, irmão? Não. É não, irmão, pode ir. Você só não pode esquecer que fio dental a gente usa onde? No dente. Quem pegou a revelação aí, diga amém. Fio dental é no dente. Mas poder ir na praia, pode ir. Você não vai ficar lá fazendo o que as pessoas fazem. Tem gente que vai para a praia e fica tomando bebida alcoólica, ouvindo aquelas músicas do Satanás, do diabo, do capeta, né? Mas você não. Você chega lá, você até adora a Deus, é verdade, não é? Oh Deus, olha como o Senhor é lindo, que coisa bonita. Mas tem pessoas que vão e elas só fazem isso aqui, ó. Levanta a barra e vai lá e molha o pezinho. Não tenha vergonha não. Quem aqui só molha o pezinho? Levanta a mão. Tem uns irmãos que só pega aqui e fica dobra, né, para ficar com aquela barra de pegar frango, né? Dobra e vai lá e molha o pé. E quando a onda vem, ainda sai correndo. Tem outros, olha para o pastor. Tem muita gente aqui que não admitiu, irmão, mas só faz. Eu estou vendo aqui nos olhos de você. Deus está me revelando aqui, eu estou vendo. Tem outros, olha para o pastor Alex, que eles vão um pouco mais, mas quando a água vai chegando aqui, opa, estou no meu limite. É verdade ou não é? Agora fala a verdade. Não é bonito quando você vê aquelas pessoas que vão lá para dentro e mergulham e a pessoa some, daqui a pouco ela volta. Eu olho aquilo e eu falo, um dia eu vou fazer isso. Verdade, mano, eu tenho 34, eu não sei nadar, mas eu vou aprender. Vocês acham que eu estou velho? Obrigado, sabia. Quando eu falei 34, teve uma irmã que ficou assim, nossa, mas tudo isso, achei que o senhor tinha 18. Eu sei, irmã, é a pele. Mas voltando aqui para a mensagem, irmãozinho, Deus quer te dar mais, mas tem coisa que você não vai conseguir se você só vai com a água até o joelho, até a cintura. Você tem que se aprofundar mais nas coisas do Senhor, irmão. Irmãos, esses dias eu vi o missionário R.R. Soares falando. Tem crentes que não conseguem orar 10 minutos. Não consegue, irmão. O pastor Jaime estava dando uma palavra esses dias e ele estava falando, né, a respeito daquela passagem que diz que nós devemos ser como criança. Jesus diz que nós temos que nos fazer como criança. E ele estava falando, irmão, tem pessoa que tem que pegar um caderno e ela tem que anotar. Quanto que eu orei hoje? Hoje, dia 7 de março. Hoje eu orei 10 minutos. E amanhã, 5 minutos. Seja sincero. E depois, 15 minutos. Talvez vai passar um mês e você vai ver que você não ficou um dia, você não ficou 1 hora com Jesus nenhuma vez no mês. 1 hora, irmão, deveria ser uma referência para nós. Eu vejo aquele texto em que Jesus ele está lá orando no Getsêmani.
E quando ele volta da oração, ele encontra os discípulos fazendo o quê? E ele diz: mas vocês não podiam vigiar comigo pelo menos o quê? 1 hora. Eu estava falando com a igreja no culto das 6 horas da manhã hoje. Irmão, se todo mundo aqui na igreja, se todos nós, todos, orássemos pelo menos 1 hora por dia, todos, obreiros, pastor, membros, se todos nós colocássemos isso como uma lei, pelo menos 1 hora por dia eu vou buscar Deus, todos os dias da minha vida, nós veríamos Deus fazer coisas muito maiores aqui, pode ter certeza. O Espírito Santo ia ter mais liberdade no nosso meio. Você ia ver Jesus curar mais gente e fazer coisas maiores. Desde que eu vim aqui para Taubaté, eu vi uma pessoa cega enxergar. Mas todo dia ter cego enxergando. Todo dia ter paralítico andando. Pastor, por que não acontece? Deus não tem poder? Poder Ele tem. Mas a nossa comunhão é muito rasa. A gente vai lá, molha a pontinha do pé e já sai da água. Quem está entendendo, diga glória a Deus. A gente tem que mergulhar nas águas profundas de Deus, irmão. Sabe, você tem que fazer isso. Jesus, eu vou me aprofundar mais. Às vezes a gente está muito ligado ainda com as coisas da terra. Olha o que está escrito em Colossenses capítulo 3. Que palavra forte essa daqui, ó. Colossenses capítulo 3, versículo de número 1. Capítulo 3, Colossenses 3, 1. Quantos encontraram, digam glória a Deus. Se você tiver dificuldade, acompanha pelo monitor. Diz assim: porque se já ressuscitastes com Cristo, buscai. Deus está dizendo que nós temos que ir atrás. Buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Olha o 2. Pensai nas coisas de cima e não nas que são da terra. Amados, tem gente que só pensa nas coisas da terra. Só pensa nas coisas desse mundo. Ela não pensa nas coisas de Deus, nas coisas de cima. Pessoal, e eu não estou nem falando de pecado agora. Não estou nem falando de pecado. Tem gente que só pensa em ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro com honestidade não é pecado. Mas, irmão, se você está vivendo só pelo dinheiro, você está perdendo o melhor de Deus. Tem gente que só pensa nisso. Como que eu faço para vender mais? Como que eu faço para minha empresa lucrar mais? Como que eu faço para investir o meu dinheiro e lucrar mais? Não é pecado você querer ganhar mais. Volto a dizer, se você estiver ganhando com honesto, mas você está vivendo só para o dinheiro, irmão. Você nunca pensou, como que eu vou fazer para conhecer mais a Deus? Como que eu vou fazer para conhecer mais a Bíblia? Como? Tem gente que fica assim, sabe? Ela senta e ela fica lá planejando. Deixa eu ver, como é que eu vou fazer para guardar mais dinheiro? Porque eu quero colocar mais na minha poupança. Eu quero investir mais lá naquele negócio. Fica a hora. Mas tem gente que não faz um plano. Deixa eu ver como é que eu vou fazer para ter mais tempo para ler a Bíblia. Para orar. Eu estava comentando com a igreja. Tem rapaz e moça que só pensa no casamento. Ai, quando que eu vou conhecer meu marido? Quando que eu vou conhecer minha esposa? Todo rapaz que aparece na frente da moça, ela já olha. Será que é ele que eu vou casar? Aí passa um pouquinho depois. Não, esse aí eu não gostei muito dele não. Mas aquele ali é bonitinho. A vida parece que é só isso. Irmãzinha, não que seja pecado, porque quem é solteiro quer casar. Pelo menos a maioria. Tem algum problema no rapaz solteiro querer casar? Não. Tem algum problema na moça solteira querer casar? Não. Mas eu vou dizer para você, quando eu era solteiro, eu tinha uma preocupação muito grande em conhecer o meu amado Jesus. E como foi bom para mim, irmão. Olha, na hora certa, Deus trouxe a pessoa certa e colocou na minha vida. Eu não precisei me preocupar. Se preocupe em conhecer Jesus. Chega o final de semana, as pessoas que são do mundo, as pessoas que são carnais, quando eu falo carnal, não é nem pecador. Eu estou falando pessoas que são ligadas às coisas desse mundo. Qual é o plano delas? Bom, esse final de semana eu vou para a praia, eu vou para o shopping, eu vou fazer um churrasco. Não, volto a dizer, não que essas coisas sejam pecaminosas. Já falei, não é pecado você ir para a praia, só não esquece do fio dental que é no dente, já falei.
Não é pecado você comer carne, fazer um churrasco na sua casa, tudo bem. Ir para o shopping, passear, tudo bem. Não há pecado nessas coisas. Mas tem gente que só planeja isso. Você vai encontrar no meio de uma multidão, você vai encontrar um que planeja assim: esse final de semana eu vou aproveitar para me consagrar, vou jejuar 48 horas. Esse final de semana eu vou tirar para ler 2 livros da Bíblia inteiros. Você não encontra, é difícil. Opa, amanhã é domingo, então eu vou passar essa madrugada em oração, vou para o monte, vou fazer vigília, eu e Jesus, ou vou fazer vigília com Jesus na minha casa. Vou colocar a esposa para dormir, eu vou lá para a sala da minha casa, vou ficar sozinho, só eu e Jesus. Eu leio a Bíblia, oro, escuto um louvor, daqui a pouco eu oro de novo. Irmãos, são poucos os que você encontra que estão fazendo isso. Tem gente que faz? Tem. Eu não esqueço de um dia, irmão, eu estava pastoreando a nossa igreja regional de Mauá. Eu peguei alguns pastores para subir um monte, e o tempo começou a dar uma virada, começou a garoar. Mas eu tinha feito um voto com a igreja, eu falei: não, eu vou subir e vou orar. Irmão, quando eu cheguei lá em cima, tinha irmãos orando. E eu vi uma mulher, irmão, uma senhora com um bebezinho de colo. Era de madrugada, irmão. E ela estava, o bebezinho todo enroladinho, e ela no monte orando, buscando a Deus com aquela criança no colo. Eu olhei aquilo e falei: Jesus, eu não vou ficar sozinho no céu. Vai ter um povo que vai morar no céu. Mas, irmão, tem gente que não tem coragem de fazer isso. Aquela mulher, irmão, o tempo estava virando, mas ela estava com o bebezinho dela lá no monte, buscando o Espírito Santo, adorando a Deus. E todo dia, irmão, que eu ia, todo dia, se você for, tem lugares aqui em Taubaté que o povo vai orar, todo dia que você vai tem gente lá orando. Mas no universo de tantos cristãos, são muito poucos. Alguns estão buscando as coisas do alto, outros estão buscando as coisas da terra. O pior de tudo, irmão, está amarrado em nome de Jesus, é que tem gente dentro das igrejas, olha para o pastor, deveria estar se aprofundando nas coisas de Deus. Tem gente que está se aprofundando nas coisas, sabe de quem? Do diabo. Eu não estou nem falando das coisas da terra, as coisas de Satanás. Pastor, o senhor está brincando? Não estou. Lá em Apocalipse 2:24, põe para mim rapidinho. Olha só o que está escrito aqui, ó. Apocalipse 2:24, eu vou ler aqui no telão. No telão não, no monitor. Mas eu vos digo a vós e aos restantes, que estão em Tiatira. Para um pouquinho. Tiatira era uma das 7 principais igrejas da Ásia Menor, para quem João escreveu a primeira versão do Apocalipse, as 7 cartas primeiras. Era Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardes, Laodiceia, Filadélfia e Tiatira. Olha o que estava acontecendo em Tiatira. A todos quantos não têm essa doutrina e não conheceram, como se dizem, lê em voz alta, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Irmão, tinha gente dentro da igreja de Tiatira que estava conhecendo as profundezas de Satanás. O crente deveria conhecer as profundezas do Espírito Santo. Eu vou mergulhar hoje no Espírito Santo. Eu vou me perder na presença de Deus. Eu vou ficar horas com Jesus. Não. Tem gente que fica horas na prostituição, horas na pornografia. Tem pessoas que ficam horas, meu irmão, horas vendo coisa errada. Me perdoa, por favor. Tem uma plataforma de filmes e séries, não vou falar o nome, muitos aqui tem. Irmão, e nessa plataforma tem uma série que tem o nome do nosso inimigo, Lúcifer. Mas o Lúcifer lá, ele não é mostrado como inimigo, ele é mostrado como um herói. E tem crente que assiste, está vendo Lúcifer, está vendo o diabo, e ainda torce pelo diabo. Vai, capeta, agora. Mas eu vou falar uma coisa para você, olha para mim. Você não precisa ficar assistindo lá o Lúcifer, não. Você está assistindo novela,
você está se aprofundando nas coisas de Satanás. Você está aprendendo cada vez mais como servir o diabo. Irmão de Deus, irmão de Jesus, estou falando isso aqui para alertar você. Os crentes deveriam se aprofundar nas coisas do Espírito Santo. Eu vou conhecer a Bíblia. Eu vou pegar os livros da Bíblia e vou ler e vou estudar. Eu vou me aprofundar nas coisas de Deus. Tem gente que está se aprofundando na novela, se aprofundando na série que exalta o diabo. Está aprendendo ali, meu irmão. Aprendendo a como servir o diabo, a como adorar Satanás. Está aprendendo. E se aprofunda naquilo. Se aprofundando nas coisas más. Meu Deus, nem tenho mais o que falar para você. Deus, Ele fala para nós lá em Colossenses: pense nas coisas do alto, não nas coisas da terra. Você está pensando nas coisas da terra, você já está perdendo o melhor de Deus. Imagina quem está na igreja e ainda está se aprofundando nas coisas do diabo. Está amarrado, irmão. Eu não quero mergulhar na água do inferno, não. Eu não quero me embriagar no vinho no qual há contenda. Eu quero me encher do Espírito. Eu quero entrar nas águas de Deus até que não dê mais para andar, que eu tenha que nadar, daí deixa o rio de Deus me levar. Diga glória a Deus. Você tem que ser assim, irmão. Queira mais de Deus. Queira se aprofundar. Por quê? Porque quando você for lá nas profundezas de Deus, você vai ter a pesca maravilhosa. Não, pastor, para mim só o lambarizinho tá bom, o carazinho. Tá bom. Você vai lá, você vai pescar o carazinho. Amém. Mas você vai ver pessoas que vão voltar com a rede cheia. Pessoas que vão ser muito usadas por Deus. Pessoas que Deus vai usar para curar os doentes, para expulsar demônios, para pregar, para fazer maravilhas. E você vai ficar pensando: por que Deus usa aquela pessoa e não me usa? Por que aquela pessoa está recebendo aquela bênção e eu não recebo? A resposta é simples, irmão. Ela está indo para as águas profundas. Quem quer ir para as águas profundas de Deus? Vamos nos aprofundar, vamos fazer uma oração aqui agora. Eu queria que você ficasse de pé. Mas, irmão, fica de pé rapidinho. Em nome do Senhor Jesus. Igreja, preste atenção. Eu vou começar a orar. Eu não quero que você tenha vergonha, não. De manhã, no culto das 6 horas, teve gente que veio e foi uma bênção. E a igreja entendeu, pessoal. O povo das 6 horas hoje buscou a Deus aqui, que estava gostoso. Pena que o tempo não ajuda a gente. Mas você que está aqui nesse culto e você diz: pastor, eu quero. Quando eu estiver orando e você sentir: eu quero receber o batismo do Espírito Santo, não tem vergonha não, não tenha. Pede licença para o irmão do lado e vem aqui na frente. Pastor, eu já sou batizado no Espírito Santo, mas eu quero tanto mais de Deus. Sabe, tem tempo que nem orar em línguas eu oro. Tenha vergonha não, não tenha. Pede licença para o irmão e vem aqui, chega perto do altar. Amém? Você vai caminhar 500 metros até chegar à profundeza. Quem entendeu, diga glória a Deus. Agora, se aí onde você está bem na comunhão, pode ficar aí, não tem problema, pode adorar. Mas aqueles que querem, quando eu começar a orar, se você quiser, vem, não tenha vergonha não, feche os seus olhos. Aleluias. Oh, aleluias. Eu quero, Senhor. Eu quero mergulhar nas águas do Espírito Santo. Oh, aleluia. Aleluia, te adoramos. Glória a Jesus. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Dá um passo para frente, vocês que estão aqui. Por onde o rio, oh, erga suas mãos, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio
neste lugar, neste lugar. Eu quero beber, quero, aleluia, do teu rios. Canta bem forte, bem forte. Sacia minhas, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas, eu quero beber, eu quero beber da tua fonte de água viva, fonte de águas vivas. Tu és a fonte. Vocês que estão aí atrás, levantem as mãos aqui na direção do altar. Vocês que estão aqui, levantem as mãos também na direção do altar. Vem, Espírito Santo. Vem, renova, batiza, enche cada pessoa que está aqui nesse lugar. Vocês que estão aí já são batizados no Espírito Santo. Comecem a orar na língua dos anjos agora, aleluia. Mas ora bem alto, bem forte. Vocês que estão aqui na frente, recebam o Espírito Santo em nome de Jesus. Recebam o Espírito Santo em nome de Jesus, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Oh, eu quero beber, quero beber, aleluia, do teu rio sem. Sacia minha sede, sacia minhas, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas, oh, eu quero beber, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Oh, tu és a fonte, meu Deus, tu és a fonte, Senhor. Aleluia, levante as mãos a voz. Quero ir mais, leva-me mais, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos seus pés me rendo, pois a tua, quero ver, quero. Agora eu quero escutar a igreja cantando tudo que eu mais quero, tudo que eu mais. Me envolva com tua majestade, tua majestade real, tua voz ecoa em meus. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua majestade é real, tua voz ecoa em meu. Oh, ririri balaba clama nalaba sila balaba shuri balabalaba. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Ribalaba silomana clama narama siribian kemenekito rimianda labai. Pai, tem pessoas aqui nesse lugar que já se envolveram com as profundezas do mal, que já foram tão fundo no pecado, meu Pai, que elas pensam, acreditam que elas não merecem o Senhor, que elas não são dignas da sua presença. Pessoas aqui na frente, pessoas lá atrás, que estão orando e dizendo: Deus, eu já pequei tanto, eu já fiz tanta coisa errada, eu não mereço o Senhor, eu não mereço o sangue de Jesus. Alguns estão dizendo, outros estão talvez falando: eu não mereço o Espírito Santo.
Como pode o Espírito Santo descer sobre alguém como eu? Irmão, o Espírito Santo não desce sobre pessoas perfeitas, porque pessoas perfeitas que nunca erraram não existem. Todos pecaram. Mas Jesus, ele entra na vida daquela pessoa que está lavando as redes. Ele entra na vida daquela pessoa que está dizendo: eu quero melhorar, eu vou mudar. Ele está olhando para você aqui agora. O Espírito Santo vem sobre quem tem fome e sede de Deus, sobre aqueles que têm fome e sede de justiça. Se você tem sede de Deus agora, diga: Senhor, eu tenho sede. Fala para Ele: mata a minha sede. Diga: sacia a minha sede, mata a minha fome agora. Irmão, mas você tem que orar. Orar com mais desejo, orar com mais vontade. Isso. Vocês que estão aqui, você que está aí no seu lugar. E o Senhor está te curando agora, meu irmão. O poder de Deus está aqui nesse lugar. Os enfermos estão sendo curados em nome de Jesus. Mas o Senhor está curando você também do pecado. Está curando você do seu passado. Passado onde você foi ferido, machucado, traído, humilhado, abusado. O Espírito Santo de Deus está apagando agora. E Ele está começando algo novo na sua vida. Algo novo, irmão, vai mais fundo agora. É quando parece que as palavras acabaram, que a oração começa de verdade, irmão. Você talvez está aí no seu lugar dizendo: eu nem tenho mais o que falar. É agora, não desiste não. Vai abrindo a boca. Começarão a vir palavras na sua boca que o próprio Espírito Santo vai colocar. Você que está aqui na frente, o Espírito Santo vai te batizar agora. Agora. Abre a boca e não tenha medo não. As palavras que Ele colocar, fala. Pastor, mas são palavras estranhas. Não tenha medo. Não tenha medo. Se você pedir um pão, o Pai não vai dar uma pedra. Se você pedir um peixe, Ele não vai dar uma serpente. Se você pedir o Espírito Santo, você não vai receber demônio. Quem pede o Espírito Santo, recebe aquilo que está pedindo. Então vai pedindo agora. Isso, isso. Vai, igreja. Isso. Isso, olha que bonito. Já tem pessoas aqui recebendo. Já tem pessoas aqui falando em línguas. Você que está aí atrás, fala na língua dos anjos agora. Mais alto, igreja. Levanta as mãos, mexe os braços. Isso. Você está muito parado. Isso. Faz barulho. Vem porque eu quero mais. Vem porque eu quero mais de ti. Vem porque eu quero mais do teu poder. Oh, aleluia. Oh, aleluia, 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 aleluia. Oh, aleluia. Quero ir mais fundo. Leva-me mais onde eu te encontro, aos seus pés, pois a tua glória, quero ver, oh, glória a Deus, dá glória a Deus, oh, glória a Deus. Seja feliz, meu irmão. Não espera teu marido te fazer feliz, não. Não espera teu filho te fazer feliz, não. Seja feliz, só seja feliz. Você tem tudo o que você precisa. Você tem o Espírito Santo. Ainda que o mundo inteiro
se levante contra você, mas Deus está contigo. E as lutas e as provações dessa vida logo vão passar. E nós estaremos eternamente ao lado do nosso amado Jesus no céu. Só quem vai morar no céu começa a dar glória a Deus. Só quem vai morar no céu vai dando glória, glória. Ribalaba, chorabalaba. Eu te amo, meu Senhor Jesus. Eu te amo, meu amado.